just one foot on the ground. As pessoas estão vivendo mais, e com esse aumento da expectativa de vida também surgem mais doenças, dentre elas as degenerativas. E no programa de hoje a gente vai falar em especial sobre o Alzheimer. E para falar sobre a doença está comigo o doutor geriatra e nutrólogo, Dr. Leandro Minoso. Seja muito bem-vindo, doutor. Para começar, o Alzheimer ele é causado apenas por uma questão genética ou o estilo de vida influencia bastante na fisiopatologia da doença? Ultimamente, os estudos têm comprovado que a questão do estilo de vida responde por mais de 90% dos casos da doença de Alzheimer. É uma doença que até pouco tempo a gente pensava que ela tivesse um peso genético muito forte, como por exemplo, se tua mãe teve Alzheimer, tua avó teve Alzheimer, tu vai desenvolver a doença também. A gente viu que assim como nas doenças do sistema cardiovascular, a doença de Alzheimer ela tem como responsáveis os hábitos, o estilo de vida, a alimentação, o nível de atividade física, o estresse, o ambiente que a gente vive. Ou seja, é uma doença que não é simplesmente um fatalismo. A gente pensa, vou ter Alzheimer, não vou ter, meu pai teve, eu vou ter também, eu estou livre de ter Alzheimer porque não tem ninguém na família. 90% dos casos são chamados casos esporádicos, né? Ou seja, os casos que não tem ninguém na família e a pessoa acaba desenvolvendo a doença. E existe, já que não tem a cura da doença, né, a gente pode melhorar a qualidade de vida dessas pessoas e também existe o meio de prevenir. Qual seria a prevenção? Existe uma alimentação específica, uma suplementação específica? Já entra na área da nutrição? Existem diversas formas de se fazer a prevenção da doença de Alzheimer. Como o estudo do cérebro evoluiu muito, a gente descobriu diversas formas como a doença se instala. Quais são as substâncias que vão se acumulando, as placas beta-amiloides, os emaranhados neurofibrilares, um processo inflamatório cerebral, o estresse oxidativo, que é onde tem um descompasso entre a quantidade de antioxidantes que nós temos no corpo com os radicais livres gerados por diversos fatores, a questão também do excesso de açúcar, de alteração da insulina. Ou seja, a gente já sabe hoje várias coisas que levam à doença de Alzheimer. Para fazer a prevenção, a gente tem que tentar evitar cada uma dessas coisas. A gente tem que, através da alimentação, garantir nutrientes antioxidantes, nutrientes que previnam a inflamação, como, por exemplo, tinha comentado do ômega 3. A gente tem que fazer atividade física para melhorar nosso sistema vascular e para ajudar o cérebro a criar novas conexões. A gente tem que diminuir o estresse, tem que dormir bem. São diversas as formas. Não é uma doença assim que tem uma só via. Logo, isso previne ou não Alzheimer, um hábito. São diversos hábitos que a gente tem que adotar para prevenir Alzheimer, porque é uma doença com múltiplos fatores. Isso é interessante, porque muitas vezes a gente pensa assim, eu vou fazer palavra cruzada para prevenir Alzheimer. De alguma forma, tu está fazendo a prevenção. Só que, e as outras vias que causam doença? Será que está dando conta também? Será que a alimentação está adequada? Será que está dormindo bem? Nível de estresse, de exercício físico. Ou seja, é uma doença que a prevenção ela é complexa. Então, os hábitos alimentares influenciam também, né? Como você disse, não adianta fazer palavra cruzada, fumar, beber, ser sedentário. Então, é um conjunto. E também existem alguns sintomas que são característicos. Se a pessoa sentir um desses sintomas, qual é o prognóstico conforme a demora de ela procurar um profissional? O tratamento é uma doença que não tem cura. Até hoje, infelizmente, não tem nenhum tratamento que faz a pessoa que tem o diagnóstico de Alzheimer deixar de ter. O que a medicina consegue oferecer e consegue oferecer bem são tratamentos que ajudam a evitar que a doença evolua muito rápido. Tu consegue, através dos medicamentos, quando começados na hora certa, no começo da doença, a postergar a dependência total do paciente. Ou seja, aquele tempo entre quando o paciente vai precisar de cuidados constantes, cuidados para se alimentar, para higiene, ou vai ficar restrito ao seu leito, com a medicação tu consegue fazer esse tempo demorar um pouco mais. Né? Parece pouco, mas para quem vive com a doença de Alzheimer, qualquer 2 anos, a pessoa cometida manter isso ajuda bastante. Né? E o tratamento funciona mais o quanto antes for começado. Existem 2 classes de medicamentos próprios para a doença de Alzheimer e uma delas é nos sinais precoces da doença. Assim que tiver o diagnóstico, a gente vai começar.
Infelizmente, o diagnóstico a gente recebe muitas vezes já tardiamente, porque as pessoas desconhecem quais são os sintomas de Alzheimer. Muita gente acha que é normal o idoso ficar esquecido. Começou falando no programa que as pessoas estão vivendo mais, e realmente estão vivendo mais. Só que as pessoas desconhecem que quais são, por exemplo, os sintomas cognitivos que merecem atenção. Acham que o idoso ficar triste, ficar esquecido é típico mesmo do envelhecimento, o que não é. Tem alguns sintomas que a gente tem que prestar atenção. É a pessoa que se perde na rua, que muda muito o comportamento, começa a ter desorientação também em tempo, trocar datas, pessoas começam a repetir muitas vezes a mesma história ou fazer mesmos questionamentos várias vezes por dia, pessoas que começam na terceira idade a ficar mais isolados, não querem mais sair, querem mais ficar em casa, ou que de repente tem uma perda de peso que não sabem a explicação. São sintomas assim, precoces que levam os médicos a ficar atentos a esse diagnóstico de provável início de quadro demencial. Aquilo de lembrar de coisas do passado, às vezes chega assim, familiares, meu pai está bem de memória, ele lembra de coisas lá de 1950, 60, sabe tudo do passado. A doença de Alzheimer, ela acomete uma região chamada hipocampo, né? E essa região ela é responsável por registrar as memórias novas, registrar o nosso aprendizado. Ou seja, os sintomas iniciais da doença não são esses de esquecer coisas do passado. Vai demorar muito para a pessoa esquecer as coisas lá de 20, 30 anos. Ela começa a ter dificuldades no dia a dia. Começa a esquecer de tomar banho, nos níveis um pouco mais avançados. Erra na hora de fazer a comida, bota sal demais ou não bota sal, ou erra no açúcar. Esse tipo de sintoma tem a ver com a memória mais recente que a pessoa vai perdendo no começo, né? Ou seja, só o fato de lembrar de coisas lá do passado só isso não quer dizer que a pessoa não tem nenhum problema, né? Tem que ver a coisa do dia a dia. E o diagnóstico às vezes precisa do médico, né? Do médico que trabalhe com idosos, ou neurologista, ou psiquiatra, ou mesmo a psicologia. Existem psicólogos e psicólogos especializados em uma avaliação muito interessante chamada avaliação neuropsicológica, que são feitos diversos testes cognitivos e conseguem ver bem qual parte da memória, da atenção, o idoso está com problema ou não. Bom, para quem ainda tem dúvidas, o doutor, né, fala do teu livro agora, pode procurar esse livro, né, Doenças de Alzheimer, como se prevenir. Então, trata mais detalhadamente tudo que a gente falou aqui na entrevista. E para quem quiser, onde encontra o livro, doutor? O livro está disponível aqui no consultório, na internet também, no site da editora, e tem um site do livro também, que é leandrominoso.com.br/Alzheimer, e nas principais livrarias, tipo na Saraiva, Cultura, nas grandes livrarias, nos sites deles também tem disponível o livro. Tá, doutor, muito obrigada. A informação já foi repassada para você. Fique de olho nas pessoas que você ama, os seus pais, os seus avós, para ver se eles não apresentam desses sintomas e procure um profissional. Always 1 foot on